Olá, pessoal, a paz de Deus a todos. Estamos de volta com Minutos de Adoração. Como vocês podem ver, com a nossa convidada especial, Jaxilene Silva. Jaxilene, eu quero te agradecer, né, por desde quando eu te fiz o convite. Ela não estava para este ano, quando eu fiz o convite para ela, foi no ano passado, mas aprove ao Senhor, o tempo de Deus, ele é lindo, ele é perfeito. Aprove ao Senhor nos proporcionar este tempo, né, este dia que fez o Senhor. E eu sou muito grata pela confiabilidade, não só em mim, mas também nesse projeto, né? No trabalho Minutos de Adoração. E muito grata ao Senhor pela sua vida. Eu que agradeço, tá? Quero agradecer a ti, a sua vida, por esse convite, com um tema muito propício, eu falei, né? Que voltou tudo para mim, nada é por acaso. Quero agradecer pelo convite, pela recepção maravilhosa, tá? Tenho certeza que vai ser um momento muito gratificante, tanto para a gente, quanto para quem vai ver esse vídeo, essa live, quanto para quem já está aí nos assistindo. Vai ser uma bênção, né? O Espírito, ele coloca nas nossas bocas na nossa boca as palavras de vida e faz a gente reagir, né? Faz a gente acordar para a realidade. E eu tenho certeza que cada uma de nós vai sair daqui hoje com a nossa porção. Cada um vai sair com a sua porção. Obrigada. Aleluia. E é muito esse momento que a gente tem aqui, pessoal, é muito especial porque o Senhor, ele fala conosco de uma forma tão clara que não nos resta dúvida, né, daquilo que ele tem para as nossas vidas. E a gente, nós estamos com o tema Floresça Onde Estiver. Um tema propício à estação do ano da estação do ano em que nós estamos. A estação do outono, que começa após o verão e que antecede o inverno. Por conta disso, ela é considerada uma estação de transição. O outono tem início entre os dias 20 e 21 de março, no hemisfério sul do Brasil. E por isso que aqui estamos com o tema Floresça Onde Estiver. E eu acho muito interessante que a Bíblia vai relatar a história de uma mulher chamada Axa, que ela floresceu o deserto. Isso me chamou bastante atenção, porque ela não floresceu no deserto, ela floresceu o deserto. E a Bíblia vai contar a história de Axa, né? Ela era uma mulher sábia, inteligente, que herdou do pai o espírito de fé, intrepidez e perseverança. E talvez você aí de casa possa se perguntar o que essa história tem a ver comigo, o que essa história tem a ver com você. E isso nós vamos descobrir juntos, porque quem de nós precisa, todos nós precisamos florescer, porque nós fomos gerados, nós viemos para gerar frutos. Então, naturalmente, você tem uma planta em que ela não gera nada, não gera fruto, não gera flores, para que ela serve? Exato. Entendeu? Então, nós fomos gerados para isso. E aqui está a nossa convidada especial, Jaxilene, que vai estar compartilhando conosco tudo aquilo que o Espírito Santo já ministrou ao seu coração. Fica bem à vontade, fala tudo aquilo que ele entregou, porque eu tenho certeza que tem algo do céu para mim e para a sua vida no dia de hoje. Glória a Deus. Se você tiver acesso aí a uma Bíblia ou não, mas se você tiver aí com a sua Bíblia perto de você, abra aí a sua Bíblia no livro de Josué 15. Nós vamos ler o 17, 18 e 19. Que são os 3 versículos que falam. São 3 versículos apenas que relata tudo o que essa mulher fez em apenas 3 versículos, né? Diz assim: tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Deixa eu ler o 16 para você entender, tá? E disse Calebe: quem ferir Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Aí nós lemos 17 dizendo: tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai.
E ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? Que é o que tens? Minha versão é um pouquinho diferente, tá, gente? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O que eu quero dizer? Vamos resumir aqui para vocês entenderem mais ou menos o que nós lemos. Aqui já se dá na época das repartições das terras, né, das heranças de Judá. E essa parte aqui já é a parte, né, que Caleb, né, e Otiniel, até então esposo de Axa, tá? Porque o acordo que Caleb pai de Axa, fez com Otiniel é aqui. O que lemos, né, aqui no 16. E Caleb disse: quem ferir criar de Sefer e a tomar, lhe darei minha filha Axa por mulher. Ou seja, quem feriu foi Otiniel. Logo, Otiniel teve aí Axa por esposa dele. Tá? E aqui já eram as repartições já das heranças do povo de Judá. Aqui. E aconteceu que eles repartindo essas terras, acabou que caiu uma terra muito seca para Axa. Né? Axa, percebendo isso, ela pegou um dia, foi ao encontro do pai dela, um jumentinho, e falou. E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, como a gente acabou de ler. Eu já venho meditando nisso, já faz muito tempo, né, que você me fez o convite, já há alguns meses, 2 meses, por aí, né? Então, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre a questão da necessidade. Tem algumas coisas que eu anotei aqui, mas eu vou falando conforme a medida que o Espírito Santo for me dando. Mas, assim, me tira uma dúvida. Sim. Você disse que esse tema foi muito propício ao que você está vivendo. Sim. E a gente sabe que o convite foi feito já há um tempo atrás. Mas você já estava vivendo? Já estava vivendo. Já estava vivendo. E por quê? Talvez você também está vivendo isso, mas hoje o Senhor quer virar uma chave na nossa vida, tá? Aleluia. Assim como virou para Axe. Por quê? Porque todos nós temos necessidades. Enfim, todos nós vivemos necessidades. Todos nós estamos enfrentando alguma área de escassez na nossa vida. Todos nós enfrentamos alguma situação árida na nossa vida. Mas a forma como a gente reage a isso muda tudo. É verdade. Aí, falando assim, a gente pensa até que é fácil reagir. Não é. Sabe? Só que gera em nós um desconforto. A sua necessidade gera em você um desconforto. A sua necessidade gera em você um desconforto. Eu acho lindo aqui nessa parte do 19 que ela pede uma bênção, porque ela sabe que recebeu como herança, a parte dela da herança foi alcançada para uma terra seca. Só que ela não quer se desfazer da terra seca. Né? Interessante isso, pelo menos aqui nesta versão e também em outras. Ela pede uma bênção a mais. Ela pede um presente, um algo a mais. E ela fala: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Dá-me também. Ou seja, eu não quero me desfazer disso, mas eu quero obter um resultado para me resolver nisso que estou. Ou seja, vou falar de um outro jeito. Eu não vou ignorar a situação que eu vivo, eu não vou ignorar as minhas necessidades, mas eu quero uma solução para poder resolver a minha necessidade. É certo que não tem como a gente pular etapas. O Senhor tem falado muito isso comigo. Só que para a gente não fugir do tema que é florescer, né? E o florescimento aqui nós vamos trazer para um lado espiritual. A gente pode também falar do físico, como a gente estava até falando antes, um pouco antes de começar essa live, nós estávamos conversando sobre isso.
E esse florescimento vem do entendimento, de você conhecer aonde estão as suas necessidades. E a gente estava conversando aqui, um pouco antes, de que é necessário você entrar em contato real com a sua necessidade. Não tem jeito. Você precisa dar de cara, você precisa ter convívio com a sua necessidade. E para quando você for pedir a solução, para quando você aquele desconforto for gerado, o seu pedido não vai se tornar um pedido pessoal. Tá? Por que eu estou falando isso? Que o seu pedido não pode se tornar um pedido pessoal quando você for pedir ou clamar a Deus por um milagre ou por um algo específico. Não vai ser limitado só a você. Até porque a outra parte que ela estava pedindo, com fontes de água, a gente entende que essa região aqui ficava perto do Negueb, né? A gente estava conversando aqui, ficava perto do Negueb. E o Negueb era muito seco mesmo, impossível ali você plantar alguma coisa, criar animais. E ela pedindo essa bênção de outras terras, né? Ela pedindo essa bênção para obter fontes de água, era até mesmo para poder ter ali uma agricultura, a plantação, isso fazia parte da cultura do povo de Israel também, né? A plantação, cuidar de animais, né? Ter ali o seu convívio, a sua manutenção de bem-estar. E isso, com certeza, isso não voltaria só para ela, né? Isso não voltaria só para ela. Isso voltaria para todas as pessoas que estavam ao redor daquela terra. Verdade. Isso iria ser benefício para todas as pessoas que conviviam ali, porque era um clã, era uma família, eles eram uma tribo. Então, era para benefício de todos ao redor. Né? Se eu planto aqui, você vai poder plantar também. Ah, Jaxilene, mas isso não está escrito. Geograficamente, historicamente, era assim. Era assim. Você não tinha, ainda mais quando se fosse um território muito grande, não era só para você. Não que os outros pudessem tomar posse daquilo que era teu. Mas você poderia vender. Sim. Né? Você poderia pegar, vender as plantações. Você poderia fazer ali um uso comercial daquilo que você tinha para abençoar outras vidas. Então, eu não quero entender jamais, porque também foi isso uma coisa que o Espírito Santo trouxe à minha vida, do você saber pedir. Porque a gente consegue observar aqui que a Axa, ela vai exatamente no ponto essencial da necessidade dela. Ela já abre a conversa, ela já específica. Ela já aborda o pai dela, Caleb, né? E já fala logo, dá-me uma bênção. Por que a bênção? Porque você me deu terra seca. Entendeu? Entendi. Dá-me uma bênção. Né? Qual é o motivo da bênção? Você quer para quê? Porque você me deu uma terra seca. Né? E ela falou, dá-me também fontes de água. Então, ela apresentou o que ela queria, apresentou o problema e já veio com a solução. Então, a gente precisa ser específico. Mas a gente não vai conseguir ser específico naquilo que pedimos, naquilo que queremos, para sanar uma dificuldade nossa, para sanar uma necessidade nossa, se a gente não sabe aonde estão essas necessidades. Antes de a gente abrir aqui a live, a gente conversava que o inimigo ele cega muito o nosso entendimento, cega muito, gosta muito de cegar a gente com relação a essa questão de você observar. Tem coisas que estão te matando e você não sabe de onde está surgindo. Tem coisas que estão te sufocando e você não sabe de onde está aparecendo. Mas por que eu estou assim? São perguntas que você precisa se fazer. São perguntas, você precisa olhar para essa necessidade com cuidado. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou passando isso? O que eu posso fazer para cobrir essa necessidade? Né? Só que lembrando que outras pessoas também estão passando por necessidades semelhantes à sua ou piores. Talvez seja nesse momento dessa live aqui, em que, ao mesmo tempo que eu esteja passando uma necessidade, ao mesmo tempo que Ingrid esteja passando uma necessidade, você estiver passando uma necessidade, o que vai ser liberado aqui não é só para nossas vidas. Não vai se limitar só a minha alma. Não vai se limitar só a alma da Ingrid, mas a sua também. Aleluia. Ela vai alcançar a sua história também. A partir do momento em que você começar a se olhar com mais cuidado
E a pontuar as suas necessidades da forma que Deus quer que você pontue. Porque o Senhor quer e Ele se agrada de que você fale. Da mesma forma que Axa se apresentou aqui. Ela foi com seu humilde jumentinho, desceu do seu jumento e parou perto de seu pai, que se chamava Caleb, como já disse aqui. E em outras versões, Caleb vai dizer: o que é que você deseja? A gente vê aqui uma intimidade que ela tem com o pai. Tá? Por direito, naquela época, ela não poderia ter direito, né, ali uma parte da terra, visto que eu já era casada com Otiniel, né, e ele sendo cabeça da casa, enfim, né, ela não precisava recorrer a alguma coisa, né, mas ela queria algo que era dela, porque ela sabia a necessidade dela, tá? Então a gente vê aqui essa intimidade, esse diálogo que ela tem com Caleb, ao ponto de assim que ela descer, ele já pergunta: o que é que desejas? Né? Ao invés de perguntar: você está passando alguma coisa? O que foi? Vamos ali. Um exemplo que eu estou dando. Mas o que é que desejas? Né? Um pai pronto a realizar o desejo de uma filha. Um pai pronto a atender a necessidade. Isso reflete muito a imagem do nosso Deus. Isso reflete muito quem Jesus é. Às vezes você está passando por uma situação achando que o Senhor não está vendo. Aí o Senhor está te perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Talvez o Senhor esteja à porta do seu coração e te perguntando: o que queres que eu te faça hoje? Apresente diante de mim a sua necessidade, mas fale com a sua boca. E o Senhor, Ele nos dá essa sabedoria, assim como deu a Axa. Assim como a Ingrid falou, que ela era uma mulher sábia. Que ela apresentou o que ela queria, apresentou o problema e já apresentou a solução. Aleluia. Tá? Desejo uma bênção, Pai. Eu quero um presente. Porque o Senhor me deu uma terra seca. Ou seja, lá eu não consigo plantar. Lá eu não consigo estocar água. Lá eu não posso criar meus animais. Né? Um exemplo aqui que eu vou usar, uma palavreada do meu lado, tem que tomar banho de baldinho, canequinho. Né? Ela foi apresentando ali as necessidades. Eu acho que se essa conversa fosse mais longa e ela quisesse falar mais algumas coisas de ruim que essa parte seca do deserto trazia para ela poderia ficar ali o tempo todo falando para ela: a gente não tem isso, não tem aquilo. Não tem... Mas se o Senhor me der essa bênção de fontes de água, a gente vai poder fazer isso, fazer aquilo outro, vamos poder ter animais, vamos poder plantar. Benefícios que não vai se limitar apenas a ela, como já disse aqui. Aleluia. Mas vai agregar como um todo. Então, eu quero que você que está assistindo hoje essa live entenda que aquilo que o Senhor vai depositar na sua vida não vai ficar parado, não vai ficar retido só em você. Mas vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família, vai alcançar o teu emprego, onde você trabalha, vai te alcançar na tua igreja, naquilo que você faz. Aonde tu pisar na planta dos seus pés, a sua localidade. Já disse que o que me chamou a atenção aqui foi o fato de que ela não foi reclamar com o Caleb. Poxa, pai, só me deu uma parte seca, eu quero sair de lá. Não, ela pediu algo a mais. O que eu posso fazer com esse deserto? É difícil a gente se fazer essa pergunta quando a necessidade está apertando, quando o sapato está apertando o calo. É muito difícil. O que você pode fazer com esse deserto? A gente murmura muito, a gente reclama, a gente fica triste, a gente chora, a gente esperneia, né? A gente pergunta: Senhor, você não está vendo? Eu estou vendo, é Deus falando: eu estou vendo, mas se apresente diante de mim, porque a única pergunta que o Senhor vai te fazer é: o que você deseja? Só que você precisa apresentar para Ele aquilo que entra em acordo com o propósito que Ele já tem. E é nessa parte que nós não temos muita maturidade para entender, porque isso o Senhor vai trabalhando aos poucos. Isso o Senhor vai trabalhando com o tempo, sabe? O Senhor vai amadurecendo isso na gente,
A gente percebe que algumas orações o Senhor já vai respondendo aos pouquinhos. A gente percebe que o Espírito já vai conversando com a gente em algumas áreas. E a gente entende que o Senhor está entronizando. Aleluia. Né? O Senhor já está entrando em contato com a nossa oração. Ah, você está querendo dizer que as nossas orações imaturas, está querendo dizer que as nossas orações feitas de forma ignorante, o Senhor não ouve? Ele ouve, ele ouve. Mas para fazer você sair dessa zona de ignorância, ele vai te movimentando. Ele vai permitindo até que esse deserto aperte um pouquinho. Ele vai permitindo até que essa necessidade aflore um pouco mais. Uhum. Se você não conseguir florescer com ideias, ele vai florescer a necessidade só para você sair da zona do conforto. Ele vai fazer expelir um pouco mais essa necessidade só para fazer você reagir da forma que precisa ser dito, precisa ser feito. Mas ele vai te envolvendo, o Senhor vai te buscando para isso. Aí você sente que Deus está entrando. Você sente que o Senhor está se movimentando. Você consegue entender com discernimento espiritual que o Senhor já se faz presente em alguma coisa. Então aí, aí é um estalo, aí uma chave vira. Aí você entende, caramba, é isso. O Senhor quer me levar para isso. Então aí você chama no clamor. Você chama no clamor. É isso, o Senhor quer que eu clame por isso. Por quê? É verdade. Deus pode responder a gente da noite pro dia? Pode. Ele pode te responder? Pode. Pode te responder, eu posso orar hoje. Deus te responder com uma orar. Acabou e chegar aqui e pular. Mas com alguns, ele vai querer criar que você crie uma maturidade. Com outros, ele vai querer tornar maduro aquilo, sabe? Fazer com que o nosso entendimento entre em contato com aquilo que estamos pedindo. E isso faz parte do crescimento espiritual. É por isso que a gente não pode pular esses mínimos detalhes. Por quê? Aquilo que você quer receber também tem que ir junto com a sua entrega. Aquilo que você pede do Senhor precisa ser semelhante àquilo que você está disposto a entregar. Isso é muito importante. Então, o que tem diante das suas mãos hoje, para entregar ao Senhor, vai dizer muito sobre aquilo também que Ele quer te dar. Tá? Ele quer nos dar lugares amplos, Ele quer nos dar lugares vastos, Ele não quer que você fique limitado a uma terra árida, Ele não quer que você fique limitado a uma terra seca, mas Ele quer te dar a solução para aquilo. Aleluia. Ele quer solucionar o problema, mas quer te envolver, só para te amadurecer, só para isso. Porque se tem uma coisa que Deus gosta de fazer com a gente, é amadurecer a gente. Tá? Deus não vai dar uma grande vitória, a gente assim, oh meu Deus, todo bobão, abobado. Deus não quer que ninguém fique emocionado, mas Deus quer que a gente entenda, né? O Senhor quer que a gente receba aquela bênção, que o nosso coração esteja preparado para aquela vitória de uma forma madura. Que você vai olhar para trás e vai, nossa, foi muito clamor, foi muito choro. Eu precisei despertar para uma seriedade. Eu precisei despertar para uma realidade que só Deus pode me trazer. Ninguém mais vai fazer você navegar por um rio de entendimento, de discernimento, se o Senhor não te levar. Aleluia. Se o Senhor não te levar, ninguém mais vai ser capaz de fazer isso. Então, para a gente se desapegar um pouquinho das coisas materiais, o Senhor ele vai nos puxando mais para Ele, sabe? O Senhor vai nos puxando. Tanto é que ela poderia muito bem falar com o marido dela, Otiniel. E falar, vai lá e fala com o meu pai, que é teu sogro, para liberar uma terra pra gente, que aqui tá ruim. Só que ela mesma foi. E isso relata muito, como já falamos aqui, o contato de diálogo, que não foi nada difícil. E o posicionamento. O posicionamento que ela teve com o pai, Caleb. E a gente estava falando aqui que ela tinha essas referências dentro da casa dela, gente. O esposo dela, Otiniel, era um grande chefe militar, sabe? Ele era um grande chefe militar, o pai, o homem gostava de possuir terras, o homem gostava de conquistar. Caleb, a história dele é muito linda. Um homem forte, valente, de fé, de coragem. Então ela tinha referências muito fortes. Dentro de casa, dentro da família, ela não tinha pessoas fracas ao redor dela.
Não tinha. Não tinha. Só gente de Só fibra. gente de fibra mesmo. Então, o que fez ela ir e ter coragem para pedir também envolve muito disso, sabe? De entender que o pai não iria lhe negar nada, de que agora eles estavam vivendo um momento de bênção, era a repartição, né? Era a sorte que cada um iria ter. Então, não ia ter o porquê negar. Eles estavam ali apenas tomando posse, então não tinha o porquê de negar. Ela só queria um pouquinho a mais, né? Ela só queria algumas terras a mais para solucionar o problema dela. Então, ela tinha fortes referências. Né? Otiniel, que já tinha sido um juiz em Israel, um guerreiro nato militar, entendeu? Então, o pai, que também era um guerreiro em Israel, e um tomador de posses também, sabia, o cara entendia de conquista. Então, ela tinha essas referências fortes. Então, é necessário, a gente precisa entrar em contato. Isso não quer dizer, a gente percebe que, mesmo ela tendo essas fortes referências, que ela não passava as suas necessidades. Tá? Esse tempo que ela percebeu que a terra era seca e que ela precisava de algo melhor, passou-se alguns dias. Ela viveu seus dias de necessidade, de dificuldade. Que se ela não vivesse, ela não iria querer correr atrás da bênção. Tá? Só quer a bênção quem sabe o problema que está vivendo. Verdade. Só clama por bênção, só clama por vitória quem entende a necessidade que está passando. Então, ela viveu esses dias. A gente percebe que a gente confunde muito, né? Que de um versículo para outro as coisas mudam assim. A gente acha que mudou mesmo naquela época de um versículo para outro. Não tem nada a ver com isso. Tá? Passaram-se dias, né? Casada já com o Otiniel, ela percebeu ali a necessidade e houve aqui esse pedido para o pai dela de que ela necessitava de um presente, de uma bênção. Não foi comprado, foi dado livremente, tá? Não foi comprado com nada, foi dado. Então Caleb forneceu, entendeu? E lhe foi dado essas bênçãos. Então, a minha palavra hoje, para você que está em casa, é que você não desista de clamar. Você não desista de pedir. Você não pare de insistir. Mas também não pare de sentir a necessidade que você está. Não pare. Sinta. Se permita sentir qual é a necessidade, porque só assim você vai ter a propriedade para poder fazer o clamor. Sabe? Ninguém vai poder... É claro que a gente pode orar uns pelos outros. É bíblico isso. Nós orarmos uns pelos outros. Ainda mais pelos que estão frios da fé. A gente precisa orar uns pelos outros. Mas ninguém conhece a necessidade tão quanto nós que estamos passando. Exato. Você é serva do Senhor, conhecedora da palavra. Eu vou fazer um clamor melhor do que tu? Pela tua vida? Não vou. Senhor, abençoa a Ingrid, Senhor, a tua filha que necessita nessa área. Mas ela vai saber pontuar direitinho. Especificar. Vai saber especificar, vai apresentar ali diante do Senhor direitinho o que ela precisa. Eu posso, no máximo, ficar numa intercessão por ela o tempo todo. Entendeu? Mas a insistência dos pontos específicos, ela vai saber melhor do que ninguém. E quem vai vir com essa resposta é o Santo Espírito. Tá? E as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem os seus ouvidos tapados para que não possa te ouvir. Aleluia. A mão dele não está encolhida para que não possa se estender sobre você, para te abençoar, tá? Para poder fazer com que o seu cativeiro mude. Aleluia. Se da noite para o dia, eu não sei. Mas se ainda se tem um tempo a percorrer, viva esse tempo. Porque ela também viveu um tempo, mas chegou um tempo que a maturidade dela instalou para falar, hoje que eu vou falar com meu pai, e de hoje não passa. E não se demorou, não se passou 2 dias, 3. E aqui na palavra de Deus não diz que Caleb ficou pensando. Eu vou pensar, daqui a 2 dias, vamos ver como é que vai ficar a resposta. Não. Está liberado. Conquistou. Acabou. Encerrando-se os dias de que o Senhor já trabalhou na sua mente, já trabalhou no seu coração, já te amadureceu,
a vitória vem. Aleluia. A vitória vem. Hoje eu vinha falando com Deus, né, no ônibus, e eu falava com o Senhor, eu falei, Jesus, meu Deus, ainda falta muito. A gente acha que a nossa muita busca, às vezes a gente está buscando até por um foco totalmente diferente do que Deus quer. Aí a gente precisa refazer a rota. Sabe? Mas o Senhor não deixa a gente com a sensação de perda de tempo. Aleluia. Sabe? O Senhor não deixa, ai Senhor, eu vou precisar fazer a rota. Mas meu Deus, eu perdi tanto tempo. Que tempo o quê? Se você não tivesse ido por esse caminho, você não ia saber que agora você precisa tomar esse caminho. Você não ia saber que agora você precisa tomar esta rota. Olha só onde chegamos. É verdade. Olha só onde você chegou. Então, viva esse período de refazer as rotas, refazer os caminhos. Agora nós vamos passar para esse caminho. Outros costumes, outras metas, outros comportamentos, outro nível de oração. Agora você vai calar um pouquinho isso e vai começar a me clamar nessa área. É o discernimento que o Senhor está dando para alguém que talvez esteja insistindo numa coisa só, mas o Senhor tem que caminhar para outras. Tá? Como já foi dito aqui, a bênção que o Senhor tem para a sua vida não vai ficar limitado só a você. Então você vai ter que aprender a orar direito. Ainda bem que você voltou nesse ponto, porque enquanto enquanto você falava, né, no início, a respeito de a bênção não ficar só entre nós, né, ela tem que alcançar, abrangir, ela não tem que parar só em nós, e até mesmo da questão de você pedir só para te beneficiar. Engraçado que a gente falou um pouquinho, citamos até a história de Ana, que bate com esse tema, só que a gente não foi a fundo, não falou muito, só citamos. Mas uma vez eu vi uma pregação em que Ana só recebeu, porque enquanto Ana não recebia a promessa, né, Samuel, o milagre, enquanto ela ficava pensando só nela, porque ela não tinha, pensando nela, na necessidade dela. Quando ela tirou esse foco, de ver o foco e viu que era para abrangir, tanto é que quando ela tem ele, ela devolveu pro reino, é dele. É muito dele. Interessante. Aí Deus entra com força, Deus muda a história, Deus faz, quando a gente entende que é um ciclo de devolução o tempo todo. É verdade. Não acaba. É daqui para volta. Desceu e entrega. Desceu, entrega. O Senhor abençoou, entrega. O Senhor deu, tira a primícia, entrega. É assim. É o tempo todo. Desceu e entrega. E interessante que na vida de Ana, né, apesar de ter ali... O problema de Ana não era só Penina, que era a sua competidora, como diz a palavra, né? Mas o fato de ela não poder gerar, porque foi o Senhor que serrou na madre dela, né, que a palavra de Deus diz. Eu não posso gerar, não posso ter filhos, né? Então o voto dela não foi um voto carnal. Verdade. O voto dela não foi um voto terreno, material. Ela foi muito inteligente. Eu acho que no meio de uma dor, sabe, no meio de tanta afronta, no meio de medo, de angústia, você conseguir buscar dentro da sua mente, do seu espírito, um grão de inteligência para você fazer uma oração certa, tem que ser muito Deus mesmo. É verdade. É por isso que, às vezes, Deus permite, Deus vai dando a corda pra gente, que Ele sabe que a gente vai chegar na nossa chave virada. Ele sabe que Ele não está permitindo que certas coisas estão acontecendo para poder te perder. Ele está com o carretel na mão. Entendeu? Uhum. Ele tá te liberando a corda, mas ele tá segurando. Na hora do volta, na hora que ele quer liberar um pouquinho mais, ele solta a mão e deixa tu ir. Mas o controle tá na mão dele. Que quando ela fez o voto e pediu a Deus um menino. Não para ser o filho dela apenas, mas queria devolvê-lo ele no templo. Para o Senhor no templo. Esse vai viver, vai ser separado para ti. Como Samuel foi sacerdote na casa do Senhor. Era do Senhor. Aleluia. Era do Senhor. Então, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida pertence ao Senhor, porque vem dele.
Aleluia. Tá? E é muito lindo também, porque toda a história de Israel, toda a narrativa da história de Israel, né? A primogenitura, aquela coisa linda, né? Uhum. Não foi de nenhuma... Eles não vieram de nenhuma nação, né? Eles não surgiram assim, sabe, de outros povos. Foi uma promessa. Surgiram de uma promessa, surgiram de uma impossibilidade, surgiram de uma dificuldade física, tá? Da promessa feita a Abraão, tá? De uma limitação física, tanto de Abraão quanto de Sara, tá? Então, para Deus não existe essa de dificuldade, tá bom? E Deus usa essas dificuldades justamente para cumprir tudo que ele tem para fazer. Se tem uma coisa que Deus ama, é cumprir o que ele fala, porque ele não mente, ele não é homem para que minta, não é homem para que se arrependa, enfim, não é homem para que se arrependa. Então ele cumpre, ele diz, ele cumpre. O que está na altura da nossa mão fazer, a gente vai fazer. E a gente precisa fazer. O que cabe às suas mãos você fazer, está no seu alcance para fazer, você vai fazer. Mas aquilo que não dá para você fazer, Deus vai fazer questão de fazer. Que é para sua boca glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Para sua boca glorificar o nome do Senhor, para você dar o testemunho de que foi Ele quem fez, e não foi o homem. Nenhum homem vai poder virar para você e vai falar, porque eu ajudei, porque eu estive ali, porque se não fosse eu não aconteceria, não. Se não fosse o Senhor, se não fosse Ele, se não fosse a mão dEle, como diz em Salmo 126, se eu não me engano, né? Se não for ao Senhor, nós já teríamos perecido. Se não fosse a mão do Senhor, né? Que fala sobre o laço que estava armado. Se não fosse o Senhor que os livrasse da morte, onde é que nós estaríamos? É verdade. Se não fosse o Senhor que te livrasse todos os dias, se não foi Ele que te acordou hoje de manhã, bem cedinho. Por isso que o salmista, ele nos orienta a louvar ao Senhor desde o momento em que nós acordamos até o nosso deitar. O tempo todo. Até o nosso deitar. Até ali a hora de dormir. Porque até no nosso sono, ele está com a gente também. Quando acorda, ele é o primeiro. Eu vivi uma experiência um tempo desse atrás, que antes de eu acordar, né? Na verdade, foi o Espírito Santo que me acordou, porque antes de eu abrir meus olhos e eu acordar, o Espírito já estava falando dentro de mim no sono, gente. Eu acordei com o Espírito falando comigo. Sabe, aquela voz assim, manifestando dentro de mim. Aí eu fui abrindo o olho de eu falei, Jesus, o Senhor estava falando comigo dormindo. Né? E eu acordei assim, com o que ele estava me dizendo, o que ele estava ministrando no meu coração. Então, assim, é muito íntimo. O acesso que Deus tem a você é de dentro, sabe? Ele está dentro. A voz, quando ele fala contigo, não é de fora para dentro. Pode ser que você tenha vivido experiências de que você ouviu uma voz aqui, mas muitas das vezes é de dentro para fora. Ele está dentro de ti. Você está entendendo? Então, é essa voz que nós temos que nos apegar, é a fé, é a certeza de que ele habita em mim. É a certeza de que ele habita em mim. E que não tem nada, minhas dificuldades, meu desespero, minhas lágrimas, meu cansaço, seu cansaço, seu desespero, suas lágrimas, suas dores, suas orações, nada disso impede de Deus fazer alguma coisa. Isso não é impossível para o Senhor da tua vida. Isso não é impossível para o Deus da tua história. Nada para ele é impossível. E mais, se não aconteceu ainda, é porque ele está te amadurecendo. Tá? E bem necessário é que você pergunte a ele se ele não está te mudando de alguma rota. Se ele não está te colocando para outras rotas. Tá? Se ele não quer que você dê uma mudada de rota. Porque tem disso também. Verdade. Tem disso. Tem disso. Dá uns passinhos para trás. Tem disso. Então, o Senhor não quer que você ande igual uma barata tonta, não sabendo para onde está indo, mas com a certeza dos seus passos nele, tá? Nele, confiando nele. Eu estou dando esse passo porque o Senhor me orientou assim, Aleluia. assim. Eu estou fazendo isso porque o Senhor me orientou assim, assim, assim. Tu sabe. Por isso que precisa ser fundido
a sua intimidade com Deus, permitir que ele entre, permitir que ele tenha acesso, permitir que ele fale com você. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de ter essa intimidade com Deus, né? Justamente por causa disso. Querem ouvir tantas vozes. Eu não estou falando que é errado você ouvir seu louvor, você botar o seu fonezinho no ouvido, ligar o rádio, né? Qualquer rádio que você goste, botar lá no louvor, porque hoje eu vou ouvir Deus falar. Aí bota no louvor o dia inteiro. Mas não é bem isso. Sabe? Ele quer que você tenha o tempo de você dobrar os seus joelhos, abrir a sua Bíblia e verdadeiramente criar um vínculo com ele, independente de outras vozes. Sabe? Você já ouviu o conselho de amigos, você já ouviu fulano de tal pregar, porque eu abri no YouTube, eu vi fulano pregando que falou muito comigo. Então, assim, você está sempre terceirizando. Não que não há voz de Deus nisso, gente, que há, entendeu? Você pode, você vai ouvir um louvor. Mas você quer dizer aquele tete a tete, né? O primeiro, e vindo próprio, você está entendendo? Você se ajoelhar no seu quarto, você sentir, você ouvir, é totalmente diferente. Porque o único intermediador entre Deus e o homem é o próprio Cristo. Sim. Né? Só ele que vem e faz. E assim, é muito interessante porque... Tem pergunta? Gente, nós estamos aqui com um ouvinte perguntando como que começou... Ah, sim. Tem uma pergunta para você, já que... Gente, eu falei que eu não ia fazer perguntas para ela, só que nossos ouvintes querem saber, né? Nossos telespectadores querem saber algo da nossa... É diaconisa, né? Diaconisa Jaxilene. Queremos saber. Queria perguntar a ela como começou o seu ministério. Como começou o seu ministério? Porque a gente está falando aqui de florescer. Então, a pergunta está dentro, bate aqui com o nosso tema. Então, eu tinha 13 anos, quando eu estava assistindo uma aula de discipulado. Eu já tinha terminado todas as revistas, né? Então, a minha professora, ela tinha comprado mais uma revista e falou assim, olha, eu vou te dar uma aula particular, né? Porque você já concluiu tudo. E essas aulas eram já para iniciar o meu batismo, já para me batizar. Me batizei com 14. E numa sala, essa professora minha, de discipulado, pela primeira vez, né? Eu tinha 13 aninhos de idade, pela primeira vez, assim, eu ouvi Deus falando comigo a respeito de tudo que iria fazer na minha vida. Aos 13? Aos 13 anos. Nunca tinha vivido aquilo. Primeira experiência. Primeira experiência. Né? Ela falou, olha, isso aqui, aquela coisa toda, que deve fazer isso, aquilo, outro. Fiquei perplexa. Eu, com aquela idade toda, falei, meu Deus, o que é isso? Então, de lá para cá, o Senhor foi só confirmando. Algumas coisas o Senhor já realizou na minha vida, que inclusive o meu ministério mesmo começou liderando jovens, mas antes disso eu já era regente, tá? Dos jovens? Isso, me tornei regente dos adolescentes, aí depois eu me tornei regente dos jovens, e se passaram 7, com 14 anos eu me tornei regente de jovens, aí se passaram 7 anos eu fiquei como líder deles. E liderei jovens por 5 anos. E ali começou o meu ministério na liderança, não digo na regência, porque até então a gente, né, na regência ali, então acho que não tem muita responsabilidade, sim, enfim. Mas aí quando eu me tornei líder, ali começou o meu ministério. Ali eu comecei a entender, e o Senhor, ali mesmo o Senhor já falava comigo que ele estaria me levantando para cuidar de vidas. Foi uma fase muito desafiadora, mas de muitas bênçãos na minha vida, né? E que o Senhor ali, ele se manifestou mesmo, ele fez o que ele queria fazer, e o Senhor, ele foi me mostrando aos pouquinhos, assim, e eu por vezes, eu fui um pouquinho rebelde. Porque Jonas, querendo fugir? Fujona, e eu já meio que coisei com Deus, assim, eu falei, ai, Jesus, tem que ser isso mesmo,
Meu Deus, e aquela dificuldade, sabe, de lidar com aquele grupo todo. Na verdade, na época eu era uma jovem, né? O meu pastor, ele, na época, ele, né, era vivo, agora dorme com o Senhor, e ele tirou uma jovem de dentro do grupo dos jovens para liderar a juventude. Então foi muito desafiador para mim. Mas naquele tempo mesmo o Senhor já se manifestou na minha vida e ele falava, vai ser assim, cuidando de vidas, falando do meu amor para vidas, indo de encontro às necessidades das pessoas, levando a esperança do meu nome. E dentre outras muitas coisas que o Senhor falou e promessas que o Senhor fez, que aos pouquinhos a gente está alcançando com a maturidade. Interessante que é o nosso próximo tema, né? Que nós vamos ter, a nossa próxima live será esse tema, maturidade. Mas assim, o Minuto de Adoração ele é um programa de entrevista onde a gente fala da palavra de Deus, onde a gente traz um louvor, mas por ser de entrevista, eu não foi algo que eu programei, não foi algo, por exemplo, a pergunta que fizeram, né, é até o nosso irmão o Diácono Wallace, e assim, a gente está no fluir do Espírito Santo, e eu gostaria de, como a gente conversava aqui um pouquinho, que você falasse um pouquinho, você já falou sobre você falou como tudo começou, né, o seu ministério, mas bem, as pessoas não sabem, né? Você nasceu no berço evangélico, né? Seus pais são evangélicos. E aqui a gente falando de florescer, a gente fala justamente como você falou. Eu queria que você contasse para nós, porque você falou, eu estou vivendo esse tema. O que você pode abrir conosco, compartilhar conosco para que... Porque é algo que você está vivendo, é muito fácil você falar ou testemunhar algo que alguém está vivendo. Mas quando se trata de você, porque é quando você está dentro da situação. Então a gente consegue. Não é que a gente não acredite no testemunho de alguém que conta a história de outra pessoa, mas não tem nada melhor do que você contar o seu próprio testemunho. Bem, sabemos que não é fácil, né? Porque para gerar testemunho é doloroso, só que é uma dor por um propósito muito maior e melhor daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Então, eu gostaria que você falasse assim um pouquinho, que você puder compartilhar conosco, porque, como eu falei aqui, a gente fala não só da palavra, mas também a gente traz o nosso testemunho consigo diante do tema que a gente trouxe. E fica essa pergunta. Então, eu estou me vendo dentro desse tema de florescendo, né, o deserto, porque o Senhor ele tem me movimentado, ele tem movido dentro de mim, e já faz um tempo já que o Senhor sinalizou aonde mora a minha escassez, né? O Senhor ele já jogou lá um sal. Lembra da pegação do sal? Não tem como não esquecer. Ele já jogou lá o sal e falou, tá aqui o probleminha. A gente não vai passar para outra fase enquanto a gente não resolver isso aqui. Porque a gente até quer pular etapa, né? Mas não dá. Não dá. Então, eu já orei ao Senhor e falei com Deus, eu falei, Jesus, eu não vou fugir, até porque para onde é que eu vou, tá? De fato, o que Pedro disse, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, eu não tenho para onde ir, tá? Eu acho que se eu fugir disso, o Senhor me prepara e me leva. Se eu não quiser mais, se eu não quiser mesmo passar por tudo que eu preciso, adquirir essa maturidade, permitir que dos meus espinhos nascem flores, Deus já me preparou e me levar, porque o sentido da vida, o Senhor me fez entender que o sentido da vida está em ter experiências na vida. É verdade. Não apenas em sobreviver, mas em viver. O que traz pra gente o sentido da vida é viver ela, experimentando ela, sabe? Vivendo as suas experiências. Então, o Senhor, ele não poupou nem Jesus, né? Deus. Quem somos nós? A quarta pessoa da Trindade. É claro. Quem sou eu? Então, eu, aos pouquinhos, a gente vai dizendo, eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade.
Eis-me aqui. Quando o Senhor apresenta mais uma coisa na mesa, olha, quando você se dispõe a sentar na mesa, quem dita as regras é Jesus. Tá? Quando você se dispõe a sentar, quem bota a comida na tua boca é o Pai. Quem te serve é Ele. Então, o que tem para eu comer hoje é esse maná. Né? O que tem para eu comer hoje é uma provisão. Minha comida hoje é uma provisão. Eu até publiquei hoje no meu status que se não tiver nenhuma porta aberta, vai haver provisão. Se é tempo de provisão, é de provisão. Não tem como você prever nada, mas provisão você vai ter. Aleluia. Se o Senhor não quiser abrir nenhuma porta, mas Ele me provendo, tá? Ele vai me alimentando aonde eu estiver. Na fase que eu estiver, Ele vai me alimentando, Ele vai acrescentando, Ele vai fazendo. E com isso tudo eu entendo que eu estou crescendo. Ele me faz entender isso. É o que eu disse. O Senhor, Ele não deixa você ficar com o sentimento de perca de tempo. Não faz. Ele não deixa. Ele não deixa. Ele deixa você sentir que você já não é como você estava semana passada, você já não está mais pensando como você pensava semana passada em alguma coisa. Você faz uma leitura da palavra de Deus, você ora, você clama, quando você levanta da oração, você sabe, você já começa a pensar diferente. Então você entende que você está em movimento, tá? O povo de Israel, no período de deserto, era aquele momento de instrução. Ficaram lá 40 anos? Sim. Mas porque protelaram por muito tempo a instrução. É verdade. Ficaram ali colidindo em aprender e ter que viver o que estava aprendendo, tá? Então, não é para isso que o Senhor nos chamou, não é para isso que o Senhor te chamou. Então, eu entendo que para mim, isso tem gerado muito, isso tem surtido efeito na minha vida, porque o Senhor tem me ensinado a ser obediente à sua voz, o Senhor tem me ensinado a ficar calma e entender que não é nas mãos do homem que eu estou, né? Porque quando a gente está na mão dele, é na mão dele, e fazendo entender que se concentra só no hoje. Aleluia. Se concentra só no hoje. Come o pãozinho de hoje, que amanhã tem mais. Não fique preocupada com amanhã. Foca no seu crescimento de hoje. O que o Senhor tem para a sua vida hoje. Né? É o que o Senhor está me ensinando. O que eu tenho para você hoje. Come o de hoje. Para não passar fome hoje. Vai chegar amanhã com escassez, porque não comeu no dia anterior. Então é o que eu tenho aprendido. A ver beleza nisso. Sabe? O Senhor está me ensinando, o Senhor está tirando dos meus olhos as vendas para que eu veja beleza no tratar dele. Que eu não enxergue nada hostil que não seja o cuidado de Deus, sabe? Que você não possa enxergar nada hostil demais que não seja o próprio cuidado de Deus com a sua vida, né? Ou será o quê? Deus está sendo ruim com você? Parece, né? Circunstâncias, situações, falei, Jesus, tá pesado demais. Mas não é. É tudo cuidado. Aleluia. É algumas coisas que é necessário remover, tá? A gente é muito cheio de costumes, hein? A gente é muito cheio de costumes. Cheio de costumezinhos, cheio de coisinhas. Tá? E o Senhor ensina a gente a pisar um pouquinho mais o pé no chão. Entendeu? Pisa o pezinho no chão, tá? Tira essas sandalinhas. Pisa o pé no chão. Porque o lugar que pisa não é teu, não. É muito interessante isso. A gente perde totalmente o domínio. Aleluia. E esse foi o nosso minuto de adoração de hoje. Foi aquilo que o Senhor tinha para nós no dia de hoje. E como já foi falado aqui, receba desse pãozinho, receba desse alimento de hoje, porque o Senhor, Ele é aquele que nos dá o necessário. Existe uma música que vai dizer, né, que o extraordinário é demais. Então, que nós possamos viver um dia de cada vez, né, sempre confiando naquele que, como foi falado aqui, o nosso Deus, Ele rege o universo, Ele rege o mundo na palma da mão dele. E cabe a nós viver
ou fazer aquilo que cabe a nós, porque já foi falado aqui, eu aprendi muito com essa live do dia de hoje, porque quantos de nós, né, não queremos florescer, e quando vai falar a respeito de que Axa, né, ela floresceu o deserto, a gente pode abranger para todos os âmbitos da nossa vida, né, a área ministerial, a área espiritual, a área financeira, a área profissional, a área familiar, né, a área conjugal, porque nós falávamos aqui antes de ligar a live que o nosso Deus, ele deseja que nós avancemos. A Bíblia vai dizer que eu é que tenho, eu é que tenho, Senhor, sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E qual é esse desejo que ele tem para nós, né? Primeiro que ele não pensa mal de nós, né? Ele pensa bem de nós. E como foi falado aqui, que vocês possam ter de tudo que foi falado, de tudo que foi ministrado, que você possa receber de bom grado, que essa palavra possa cair em terra fértil e ao tempo de Deus, ao modo dele, venha germinar e dar frutos, porque é tão somente o foco, o alvo, o objetivo é tão somente justamente edificação das nossas vidas, porque o Senhor não deseja que nenhum de nós nos perca, mas para isso é necessário a gente aplicar tudo que foi ministrado aqui, tudo que foi falado aqui, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, onde a gente possa descansar no Senhor, né? Porque Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Ele é um Deus zeloso e grande é o cuidado dele para com os seus. Então, não pense você que o fato, talvez você que esteja nos assistindo ou irá nos assistir, mas você possa dizer, mas eu não sou de uma igreja, eu não congrego numa igreja, mas a Bíblia vai dizer que todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Então, o que compete a nós é fazer como essa palavra diz. Axa foi ao pai e apresentou o problema, mas também foi diante da solução. Ela foi pedir a solução. Então, quando nós se achegarmos a ele, porque a oração você pode fazer de joelho, você pode fazer em pensamento, você pode fazer em voz alta, você pode falar no seu secreto, mas a oração ela é a intimidade. É algo que é só entre você e o Pai, que sabe aquilo que você precisa, mas ele deseja que você abra a sua boca e fala, porque o fato de você abrir a boca e falar, isso gera um diálogo, uma intimidade e até mesmo uma dependência no Pai, entendeu? Então que nós possamos ficar com essa mensagem. Gostaria de pedir a nossa convidada Jaque para estar fazendo uma oração para a gente estar encerrando a live. E que você possa ouvir de Deus, né? Porque nós estamos aqui também recebendo, porque a palavra de Deus é ministrada em nós, sobre nós e através de nós. Gostaria que a Jaque fizesse essa oração por nós, para que nós pudéssemos assim estar encerrando a nossa live. Senhor Deus e Pai, Pai querido e Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem ministrado essa palavra nas nossas vidas, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem falado ao meu coração, o Senhor tem falado ao coração da Ingrid, certamente o Senhor falou, Pai amado, ao coração de quem está nos assistindo nessa noite, e o Senhor há de descer com resposta, porque a sua palavra ela não volta vazia, Pai. Se o Senhor liberou, é porque vai voltar com frutos, meu Senhor da glória. E quem ouviu, meu Senhor, vai gerar. Quem ouviu, meu Senhor, a tua palavra vai surtir efeito, Pai. Porque foi o Senhor quem disse, foi o Senhor quem falou. Encoraja e dê ânimo, meu Senhor amado, aos ouvintes. Encoraja e dê ânimo a essa pessoa, meu Senhor, que precisa entender. Pai querido, que ela tenha acesso a Ti, esse acesso é ilimitado. Não tem nada que impeça dessa pessoa chegar a Ti. Não tem nada e nem ninguém que impeça desta pessoa ir até a Ti, meu Senhor, e apresentar diante de Ti problemas, meu Senhor da glória, e apresentar diante de Ti, Deus amado, questões, Pai querido, individuais, meu Senhor, de necessidade. Façam que esses olhos se abram, meu Senhor. Faça para que essas vendas caiam, meu Senhor da glória. Dê o discernimento espiritual para que essas pessoas, Pai querido, consigam identificar aonde mora, Pai querido, as suas necessidades. Aonde é que está a enfermidade? Aonde é que está doendo? Pai amado, aonde é que vem o motivo de rolar tantas lágrimas, meu Senhor? Para que possamos nos enxergarmos, Pai amado, nos examinarmos
como assim o Senhor nos ensina? Examinai a si mesmo, Pai querido, porque o Senhor também nos deu essa qualidade de autoexame, de autoobservação e apresentar diante de Ti nossas queixas. Meu Senhor, quero te apresentar também nessa noite, Pai amado, esse projeto, meu Senhor amado, minuto de adoração em Tuas mãos. Quero te apresentar a Ingrid, meu Senhor. Quero apresentar, Pai amado, diante de Ti a família dela, o esposo dela, os filhos. Pai querido, dê ânimo, dê força. Pai querido, dê coragem, dê visão. Pai querido, para o